acadêmico José Murilo de Carvalho, senhoras e senhores amigos da academia, que nos prestigiam sempre com a sua presença, amigos da internet que acompanham os seminários e os ciclos de conferência desta casa. Estamos dando sequência ao Seminário Brasil-Brasis, que acontece todas as últimas terças-feiras do mês, e nunca é demais repetir que se concentra na reflexão, esta é uma casa da reflexão, que se concentra na reflexão sobre a cultura fazendo-se no cotidiano da realidade brasileira. Hoje, o tema do seminário, como sempre, escolhido por um acadêmico, e nesse caso escolhido pela acadêmica Ana Maria Machado, é a ação cultural emergente nas comunidades. A estrutura do Seminário Brasil-Brasis envolve um acadêmico que convida, como anfitrião, convida especialistas, pessoas envolvidas e pessoas de ação efetiva dentro do tema. Nós estamos hoje aqui com Renê Silva e Júlio Lodemir, amigos desta casa, frequentadores assíduos desta mesa, estão sempre aqui conosco, porque são representantes, eu diria que fazem parte dos bastiões da resistência, ou melhor do que da resistência, da proposição de uma ação afirmativa e poderosa junto às comunidades, no sentido do estímulo e da divulgação da ação cultural. A acadêmica Ana Maria Machado coordena, a coordenação fica a seu critério, ela pode, cada um dos nossos convidados pode fazer uma pequena exposição, se desejar, fica aberta a coisa. Pode haver um jogo de perguntas e respostas. Eu não sei como é que a Ana Maria vai querer fazer hoje, mas ela pode, inclusive, fazer uma espécie de programa de entrevistas aqui, de perguntas e respostas, levantamento de questões. Entende? A única coisa que nós não podemos fazer é a participação do público, porque a experiência, nesse sentido, não foi positiva. Eu quero dizer a todos, apenas reiterar, e é sempre bom que se digam essas coisas, que Ana Maria Machado, acadêmica, como sabem, e primeira secretária da atual diretoria, formou-se pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, da antiga Universidade do Brasil, formou-se em Letras Neolatinas e fez pós-graduação na UFRJ, na atual UFRJ. É doutora em Semiologia e Linguística pela Universidade de Paris. Lecionou na Faculdade de Letras e na Escola de Comunicação da UFRJ e da PUC-RJ. Foi professora da Sorbonne e das universidades de Berkeley e Oxford. Como jornalista, trabalhou em diversos órgãos da imprensa nacional e estrangeira. É membro do PEN Club e do Seminário de Literatura da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Foi agraciada com 3 prêmios Jabuti, pelo prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, pela Bienal de São Paulo, prêmio João de Barro, Cecília Meirelles e o prêmio Machado de Assis, da Academia, pelo conjunto da obra, e prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional. No campo internacional, destacamos o prêmio Casa de las Américas, de Cuba, o prêmio Hans Christian Andersen, prêmio Melhores do Ano da Biblioteca Nacional da Venezuela, Lifetime Achievement Award em Literatura e do Brazilian International Press Award de Miami, e o prêmio Príncipe Claus da Holanda e o prêmio Estrela de Prata da Suécia. Quero dizer que Ana Maria é a detentora do prêmio Hans Christian Andersen, que é o prêmio Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Quero acrescentar que nesse currículo, nesse brevíssimo currículo, ela não disse, e eu vou dizer, que ela tem mais de 100 livros infanto-juvenis publicados, mas isso diz muito pouco, porque a Ana Maria tem, eu contei 10, não sei se ela já fez o 11º romance, né? Romance para adultos, evidentemente, romance que integra o cânon da literatura brasileira contemporânea.
vale a pena ler. Vale a pena consultar o Google, verificar quais deles escolher um. Todos são excelentes. Então, além de ser um ícone da literatura infanto-juvenil no Brasil, que virou a mesa da literatura infanto-juvenil, junto com Ruth Rocha e a Cláudia Bojunga, né, tem ainda esse mérito. O que acontece, às vezes, é que a gente forma uma moldura, assim, a gente entra numa moldura que faz a nossa persona. Essa moldura é tão poderosa que deixa de lado os signozinhos ali no canto da moldura, eu diria na base da moldura. Os 10 romances de Ana estão na base da moldura. Mas a moldura é toda tomada pelos outros signos. Então, se ela não flaturar a moldura, fica difícil. Por isso que eu estou aqui flaturando. Leiam Ana Maria, a romancista. E ela escolhe também que é pintora, com exposições também de pintura. É outro signo que ficou escondido aí na foto da persona. Ana Maria, a palavra é sua, com muito prazer para nós, como sempre. Bom, eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, agradeço essas palavras desvanecedoras do Domício, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje e a todos os internautas que nos assistem em casa e que a gente sabe que nos acompanham com muita fidelidade. Agradeço ao Domício também por ter batizado essa mesa. Eu, quando quis fazer esse debate, essa conversa aqui, eu sabia muito bem quem eu queria convidar. Na verdade, eram ainda muito mais pessoas. Acho que eu vou ficar fazendo anualmente, trazendo pessoas diferentes para isso, porque tem muita gente fazendo coisas maravilhosas, um trabalho de muita qualidade nessa área. Mas eu não sabia como ia chamar esse encontro, e o Domício batizou nessa conversa com pessoas de tanta qualidade e pouca visibilidade nos parâmetros dominantes da mídia. Aí. Eles estão aqui representando muitos que não estão e que traremos em outras ocasiões. E eu queria começar com uma reflexão, não vou pedir 1 minuto de silêncio, mas quero um pensamento bom e positivo por Écio Salles, que foi companheiro no trabalho de Júlio Ludemir para fazer as FLUPs, as seguidas FLUPs, em suas diferentes versões, vamos falar nisso depois aqui, e que nos deixou tão cedo, há poucos meses. Mas eu vou passar a palavra primeiro para o René. Vocês já devem ou já podem ter visto, René, que o mundo inteiro viu. Em 2012, ele foi um dos 4 brasileiros selecionados para portar a tocha no percurso que antecedeu a abertura das Olimpíadas de Londres. Antes disso, vocês podem ter ouvido o René. Em 2010, ele fez a cobertura ao vivo da ocupação do Complexo do Alemão, quando tinha 17 anos. Antes disso, já começara uma trajetória de empreendedor quando era criança. Aos 9 anos, vendia doce na porta de casa. Aos 10, reuniu amigos da escola e juntos decidiram fazer algo pela comunidade em que viviam. Entrou para a escola municipal com 11 anos, cursando a 5ª série, o atual 6º ano, e logo se engajou em projetos diferentes do Grêmio Estudantil. Começou a fazer parte do jornal escolar. Em pouco tempo, cursando a escola em um turno e colaborando com o jornal estudantil em outro, percebeu que podia fazer mais. Sempre com um olhar atento para seu entorno, lança, em 2005, a mídia voltada para a comunidade. No início, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ainda como jornal impresso. Em 2010, veio o momento em que ficou conhecido mundialmente com o estouro da Voz das Comunidades, repercussão motivada pela ocupação da polícia e do exército no Complexo do Alemão. Em 2011, foi participar do Campus Party BR, a maior experiência tecnológica do mundo, que une jovens nerds e geeks em torno de um festival de inovação, criatividade, ciências, empreendedorismo e universo digital. Em 2012, eu já lembrei aqui, fez a sua primeira viagem internacional para a Inglaterra,
sendo um dos 4 brasileiros a conduzir a tocha olímpica antes das Olimpíadas de Londres. Em 2014, fez palestras na Universidade de Harvard, na Escola da ONU, em Nova York. Em 2015, esteve na lista da revista Forbes como um dos 30 jovens brasileiros influentes abaixo de 30 anos. Atualmente, René Silva dos Santos é presidente da ONG Voz das Comunidades e editor-chefe do jornal Voz das Comunidades, veículo que circula mensalmente em 15 favelas do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, recebeu o prêmio Shorty Awards, considerado o Oscar do Twitter, pelo New York Times, e o prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo. O Rilaché, do Grupo Cultural Afro Reggae, e o prêmio ANU, da Central Única das Favelas. Então, eu vou fazer isso um pouco em forma de entrevista, começo perguntando ao René, para ele nos contar um pouco de como foi esse trajeto. Quer dizer, eu dei os pontos assim do que ele fez, mas o que o moveu por dentro disso e a sua rede, como ele foi formando isso, as dificuldades, as soluções, as ideias que teve, falar um pouco da sua experiência. Então, boa tarde a todos e todas. Para mim, primeiro, é uma honra, prazer muito grande estar aqui falando hoje com todos vocês. Acho que compartilhar minha história e ouvir, né, essas histórias incríveis, para mim, é de uma grande importância. E o Voz das Comunidades, na verdade, ele surgiu com esse objetivo, né, de dar voz à comunidade, de ampliar a voz dos moradores. E quando eu comecei lá embaixo, lá com 11 anos de idade, eu pensava muito numa brincadeira, né? Numa brincadeira que, na verdade, estava dando resultados para dentro da comunidade. Uma brincadeira que as pessoas de dentro da comunidade estavam percebendo que mudanças estavam acontecendo através de uma folha de papel A4, né, dobrada, que eu fazia. No início eram 4 páginas e eu só conseguia fazer 100 exemplares. As primeiras edições, por exemplo, foram de 100 exemplares. Então, para vocês terem noção, eu distribuía para minha rua e mais 2 ou 3 ruas, não mais que isso. Então, o meu grande desafio era fazer com que esse jornal, apesar da pouca tiragem, pudesse chegar no maior número possível de pessoas, né, que pudessem, de alguma forma, pensar soluções junto com a gente para a favela. Né, de problemas sociais, de problemas culturais que a gente tem, né, e de como isso poderia ser pensado. Então, o jornal surgiu com essa finalidade. Né. Eu sempre que abria os jornais da grande mídia, né, sempre que abria o Globo, o Extra, o Dia, eu sempre vejo, até hoje ainda, né, a maior parte das notícias sobre favelas são sobre a violência. Né, sobre o que está acontecendo, no sentido de violência, tráfico de drogas, nunca é falando sobre projetos sociais, culturais, né, é muito pouco. Né, o espaço que é aberto para falar sobre as coisas, as pautas positivas das favelas é muito pouco. Então, quando eu comecei a abrir esses jornais e ver que pouco se falava bem das favelas e o que se falava era realmente sobre problemas sociais e principalmente voltados para violência, tráfico, mortes, né, essa guerra toda. E pouco se falava até mesmo dos outros problemas sociais, né, porque a gente tem inúmeros outros problemas sociais dentro da favela e que não são falados. Então, o esgoto a céu aberto dentro do Complexo do Alemão não tem um destaque no jornal o Globo como tem um esgoto a céu aberto na Vieira Solto. Então, eu comecei a pensar como a gente podia criar nossa própria mídia comunitária para mostrar as nossas necessidades, para mostrar o que está acontecendo, como isso tudo está acontecendo. Tem aqui uma rápida apresentação. Bom, como eu falei, eu comecei ainda muito novo, né? Eu estudava nessa escola aí, Escola Municipal Cid Gasperi. E esse é meu irmão, Renato. Pelo fato de eu ter começado muito novo, né? Eu tinha 11 anos de idade, meu irmão tinha 9. A gente começou a ter apoio da comunidade. Né? Os comerciantes da comunidade começaram a apoiar. Por exemplo, essa camisa aí do jornal
lá no início do projeto, foi feito por um comerciante da comunidade. E pelo fato de eu ser uma criança, outras crianças queriam participar do jornal. Então, meus primos, meus vizinhos, outras pessoas tinham interesse, né, de fazer parte do projeto, porque viram que, se o René é criança, com 11 anos está fazendo, eu também posso. Então, meu primo de 7, o outro de 12, de 13, 14, enfim, todo mundo queria participar de alguma forma, todo mundo queria estar junto do jornal. Alguns até por interesses pessoais, do tipo, meu primo falou, eu quero entrar porque eu quero ajudar a resolver o problema do campo de futebol. E a outra menina falou, não, eu quero entrar porque eu quero desenvolver um projeto de moda. Então, com isso tudo, o jornal foi surgindo, né, e foi desenvolvendo dentro da comunidade. Aí o jornal adquire som, né? Eu lembro que, quando houve a ocupação do alemão, eu estava em São João del Rei, no Festival Literário de São João del Rei, e, durante aquele fim de semana todo, eu fiquei absolutamente presa ao relato que você fazia aqui, e eu acho impressionante como um menino que você era, tão jovem, você conseguiu fazer uma coisa tão presente, tão em cima dos fatos, tão factual, tão pouco apelativa, tão objetiva, como é o sonho de qualquer jornalista fazer. Então, quando depois eu soube que você era tão jovem, isso me impressionou muito, foi a consciência absolutamente profissional e objetiva de alguém dentro da comunidade, que era realmente a voz da comunidade naquele momento, como isso se desenvolveu. Para mim, isso é um mistério, e eu sempre quis te perguntar como você chegou a essa maturidade profissional tão cedo, num momento tão emocional ali. Então, pelo fato de eu ser, né, o jornal foi crescendo, né, eu fui tendo acesso à tecnologia, aquelas crianças da foto, né, foram crescendo, e acho que a minha maturidade, né, o meu conhecimento todo, ele foi sendo adquirido principalmente, né, a partir do momento quando eu comecei com o projeto, lá com 11 anos de idade. Né, eu já tinha pessoas até mais velhas na minha equipe, então eu comecei a lidar, né, como ser líder, como trabalhar em equipe, como ter outras pessoas, né, trabalhando ali junto, sendo parceiros. E, na verdade, assim, no início a gente não falava nem trabalho, né, a gente falava que era uma brincadeira ali de criança, tentando, de alguma forma, mudar a realidade da comunidade. Mas o período da ocupação do alemão foi muito curioso até, porque não era uma coisa que eu estava planejando fazer. Né? Eu não tinha planejado assim, vou planejar falar sobre o complexo do alemão, sobre o que está acontecendo aqui dentro da comunidade, tudo isso. Não. Eu tinha uma conta no Twitter, né, que eu havia criado em 2009, a ocupação foi em 2010, né, 28 de novembro, e eu comecei a receber muitas mensagens. Né? Eu tinha aproximadamente 150 seguidores, 180, não mais que isso. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas de dentro e de fora da comunidade, perguntando como eu estava, né? Se eu estava bem, se eu estava seguro, se eu estava em casa. Eu ia respondendo, estou bem, estou seguro, estou em casa. Só que quando eu estava respondendo essas pessoas, de repente eu recebi milhares de menções no Twitter. E eu fiquei tentando entender de que tantas pessoas é essa me mencionando, mandando mensagem. E aí eu vi que os meus amigos que perguntavam se eu estava bem, se eu estava seguro, né, eles começaram a mandar mensagens para várias pessoas famosas, como Luciano Huck, Glória Pérez, William Bonner, Serginho Grossman, Regina Casé, Preta Gil, vários famosos, vários formadores de opinião, e falando, esse menino mora lá dentro do Complexo do Alemão. E como todo mundo já estava assistindo essas imagens pela televisão, todo mundo ficou muito curioso para entender. E eu me lembro que em meia hora eu já tinha ganho mais de 10 mil seguidores. Né? Em meia hora, mais ou menos, eu tinha umas 10 mil pessoas me seguindo, e muitas delas eu não conseguia, obviamente, responder mais, porque eram milhares de pessoas me mencionando ao mesmo tempo, mas
era praticamente a mesma pergunta, né? Todo mundo queria saber o que estava acontecendo no Complexo do Alemão. E aí foi quando, né, teve essa imagem muito clássica, que muita gente pôde acompanhar, que a Globo fez esse registro. E aí eu comecei a acompanhar, comecei a falar, né, pelo meu Twitter, o que estava acontecendo. Só que comecei a relatar de uma forma diferente, porque eu não conseguia mais responder às pessoas que tinham me perguntado, mas, ao mesmo tempo, eu tinha acesso a informações que ninguém tinha da grande mídia. Então, eu começava a falar quando, por exemplo, a escola estava fechada e os alunos estavam voltando, avisando que não haveria aula. Então, eu tinha informações muito privilegiadas ali dentro que a grande mídia não tinha acesso. Então, eu comecei a relatar de uma forma muito mais humana toda aquela operação que estava acontecendo, enquanto a mídia ainda estava relatando a partir da assessoria de imprensa do governo, a partir da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança. Então, tinha uma outra visão. Isso fez com que os olhos do mundo pudessem voltar para mim, né, e todo mundo começou a querer saber, né, o que está acontecendo, o que esse menino está falando, o que é verdade, não é? E aí eu comecei a relatar as coisas ali de dentro de uma forma cada vez mais humana, né, e de cada vez mais que as pessoas pudessem ter uma empatia, as pessoas pudessem entender de fato como as pessoas estavam vivendo. Quando o ônibus parava de funcionar e as pessoas não conseguiam ir mais para o trabalho ou não conseguiam levar seus filhos na escola. Então, de todas as formas, tentando humanizar, né, comecei a fazer esses tweets que resultaram em pessoas, por exemplo, como Renata Ceribelli falando, recebendo da voz da comunidade informações direto do Morro do Alemão. E Glória Pérez também falando, o jornal Voz da Comunidade traz notícias em tempo real dentro do Alemão. Então, os jornalistas, formadores de opinião, artistas, começaram a usar, né, o Voz da Comunidade como uma fonte de informação. Então, muitos dos apresentadores, até que estavam ao vivo na televisão, começaram a usar o meu Twitter, né, para ter acesso a informações sobre o que estava acontecendo ali dentro da comunidade. Eu vou agora passar a palavra para o Júlio, gente, que eu acho que pega um outro enfoque disso. Eu acho muito impressionante, no caso do René, como vai se tecendo algo quase que espontaneamente e que isso vai adquirindo uma consistência pela ação, né? Ele se faz, enquanto se faz, ele vai se aprofundando e vai crescendo e vai amadurecendo. E eu tenho a sensação de que, no caso do Júlio, ele pensou muito antes de fazer. Ele chegou, de certo modo, com um projeto. Ele chegou com um projeto meio pronto, que depois cresceu muito mais também do que era imaginado. Então, antes eu vou apresentar o Júlio, ler um pouquinho o currículo dele aqui, como eu fiz com o René, e depois passo a pergunta para ele. Júlio Bernardo Ludemir, nasceu em 1960, no Rio de Janeiro, mas foi criado em Olinda, Pernambuco. Estudou jornalismo, mas nunca concluiu o curso. É escritor, tem 10 livros publicados, a maioria dos quais ambientada nas favelas cariocas. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 2008. É um dos roteiristas de 400 contra 1, que o cineasta Caco de Souza adaptou da autobiografia de William da Silva Lima, um dos criadores do Comando Vermelho. Júlio é um dos idealizadores da FLUP, que inicialmente era FLUP com 2 P's, Festa Literária das UPPs. Depois virou FLUP com um P só, Festa Literária da Periferia, né? E com a criação da FLUP, ele também ganhou um prêmio Faz Diferença do jornal O Globo. Ganhou ainda o Excellence Award de 2016, da Feira de Livros de Londres, e Retratos da Leitura de 2016, do Instituto Pro Livro. Também é um dos idealizadores da Batalha do Passinho, uma coisa absolutamente genial. Eu lembro de João Baldo e Adriano Suassuna embasbacados assistindo a uma Batalha do Passinho no Morro dos Prazeres, numa das FLUPs, acho que é a segunda, a primeira. Enfim.
E ele levou essa batalha do passinho para Londres e Nova York. Com os dançarinos do passinho, ele criou o espetáculo Na Batalha, primeiro grupo de funk a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também tema de um documentário que estreou em 2016. Eu conheci o Júlio no dia que ele me adentrou aqui. Eu era presidente da academia, ele veio com essa camisa do Flamengo, sem paletó, e veio de sandália havaiana. Hoje está frio, ele veio sem a sandália havaiana. E veio com a ideia de fazer uma festa literária como havia de Paraty, e fazer uma festa aqui nas periferias, aproveitando, no momento não falava em periferia, era o PP, vieram ele e o Écio, e cheio de ideias maravilhosas. Algumas foram irrealizáveis, outras foram realizadas e ultrapassaram em muito tudo que a gente pôde sonhar naqueles primeiros momentos. Eles tinham um entusiasmo tão contagiante que me contagiou por completo. Eu aderi do começo. Ele hoje me contou que eu fui a primeira autora numa FLUP. Eu não sabia disso, eu achei que tinha sido assim, tinha ido lá, mas não sabia que tinha sido a primeira. Enfim, então eu queria que o Júlio agora também contasse um pouco de como surgiu essa ideia, como evoluiu, porque eles chegaram aqui, os dois, eu estou sempre falando nos dois, porque eu sinto sempre o Écio aqui, absolutamente conosco. E como vocês chegaram com tudo tão pensado que ia ser possível, a gente só não sabia como, mas ia ser possível. Os parceiros foram fundamentais para que aquilo fosse possível. Assim, aquele primeiro momento, quando a gente se conhece e que a gente vem apresentar essa ideia, eu acho que tem muito a ver também com uma coisa que eu, em geral, eu falo muito, apesar de não ter me formado e apesar de toda a minha história de piana passar por uma rejeição ao jornalismo. O meu pai foi um jornalista importante durante a ditadura militar, e eu terminei não fazendo a faculdade, mas fui criado dentro de uma redação. Eu sou um velho jornalista, eu sabia da existência do René antes do René existir. Por exemplo, de alguma forma, a nossa história, tudo isso que ele falou é uma passagem de bastão para o que se tornou a FLUP. Até porque o grande momento, ainda que ele existisse antes, ainda que o projeto dele já tivesse uma consistência antes do projeto da UPP, da chegada do Exército no Alemão, é naquele momento, como ele acabou de relatar, que a coisa absolutamente ganha o mundo. E, de alguma forma, uma das coisas que a FLUP fez foi produzir um documentário, que a gente está lançando agora, sobre a primeira geração de negros a ir para as universidades. Que nós somos contemporâneos de um fato absolutamente histórico. E uma das pessoas que eu achava que tinha ido para a universidade era o René. Eu sempre achei que o René não era irresponsável como eu. O René tem uma cara assim, de mais sério. Assim, eu achava o tempo inteiro que ele tinha ido para a universidade e chamei ele para ser um dos personagens desse filme. Ele disse, mas, cara, eu também não fui para a universidade. Mas Escola da vida, né? Ainda que eu não tivesse ido para a universidade, eu tenho esse cachimbo do jornalista. Assim. E eu consigo entender aquilo que vai ser ou a manchete do dia seguinte, ou, acima de tudo, a tendência, aquilo que é o início de uma onda. E estava posto que, assim, eu sou filho de um judeu que vendia bolo no meio da rua em Pernambuco. E toda aquela família dele se estruturou de modo a que uma pessoa fosse para a universidade. Meu pai odiava toda essa estrutura. Ele parecia que ele falava da minha prima Gilda, como se fosse... Mas por que eu não podia? Aquelas coisas, sofria horrores por causa daquela estratégia que toda família pobre cria para poder criar mobilidade social. E todas as pessoas que vieram depois da tia Miriam, que foi a primeira pessoa dentro daquela família a ir para a universidade, todas elas fizeram a mobilidade social juntamente com ela.
porque se implantou ali, se inoculou ali o valor da educação, e é por intermédio da educação, e essa foi a grande diferença dos povos imigrantes do Brasil, dos povos italianos, dos povos judeus, dos povos do não sei o quê, e que dialogaram, e por mais pobres que chegaram, e o meu pai foi muito pobre, a minha mãe foi muito pobre, mas, como é que se diz, conseguiram fazer a mobilidade social por intermédio do estudo. Quando eu percebi que tinha, assim, eu trabalhei, quando eu conheci o Écio na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, na época do Lindbergh, e eu tinha um projeto que era uma enorme lan house, e eram 400 jovens que tinham acesso ao Projovem, etc. e tal, e eu via que tinha uma molecada que estava escrevendo, eu via que tinha uma molecada que estava lendo, ainda que fosse Orkut, ainda que fosse... Era leitura e, acima de tudo, havia toda uma molecada que estava se comunicando por intermédio da palavra escrita. E quando você começa a lidar com a palavra escrita, você vai começando a produzir discursos e você vai começando a produzir... Né? E eu comecei a olhar aquilo com muito interesse. Por exemplo, a Batalha do Passinho, ela começou com um desses... E assim, todos aqueles jovens foram jovens que estavam vivendo uma grande crise com os seus pais, porque eles estavam no fim do ensino médio, naquele momento em que eles definiriam ou não se iriam para a universidade ou não, e os pais, ainda que houvesse toda uma cena política absolutamente favorável a que você entrasse nas universidades, havia um enorme embate dentro da casa em que eles diziam, o que você vai fazer na universidade? Entende? Porque até se tinha uma sensação de que havia uma porta aberta para a universidade, mas que não havia porta de saída da universidade. E eu vi, por exemplo, tem uma menina que o pai dela vai trabalhar, não, tem que trabalhar de caixa na birosquinha ali da esquina. Então, assim, eu vi aquele embate se formando quase que como uma reedição daquilo que aconteceu na década de 60. E hoje em dia, por exemplo, assim, eu assumo com muita propriedade, não só apenas estar na moda, ter cabelo branco, mas ter cabelo branco nos dá a perspectiva de conhecer um pouco processos históricos anteriores, como, por exemplo, o processo da década de 60, em que você teve pela primeira vez uma juventude de origem popular, podendo dizer para os seus pais, num embate com os seus pais, no sentido de dizer, eu não vou morrer na guerra agora. Emergiu na década de 60 uma subjetividade jovem, de origem popular. Se você pegar Beatles, se você pegar tudo aquilo ali, são filhos de uma classe operária, de um momento em que se estava produzindo dinheiro, de um mundo pós-guerra mundial que teve uma grande afluência financeira, e, de alguma forma, a gente estava vivendo isso no Brasil, e eu estava podendo presenciar os Beatlesinhos aparecendo ali no... não, você não tem um cabelo grande, você não é bonito que nem o John Lennon, não entende como é que é, mas certamente vai vir alguma novidade a partir disso aí. E, efetivamente, essa novidade está vindo. Então, foi uma aposta, assim, eu sou de uma época do Cláudio Coutinho, quando ele era treinador do Flamengo, e ele falava de um negócio chamado ponto futuro, overlapping. Eu tive uma enorme dificuldade de entender o que era overlapping. Mas você joga uma bola num lugar onde alguém vai estar em algum momento. Então, assim, se você tem, no caso brasileiro, uma geração de jovens, de negros, indo pela primeira vez para a universidade, eu fiz o ponto futuro em relação àquilo que aconteceu com a minha família. E que aconteceu com a família, com toda aquela comunidade ali do bairro da Boa Vista, lá em Pernambuco, que mudou. Então, eu fiz o ponto futuro. Vão surgir. Mas eu também era um frequentador de Flip. E dentro da Flip, eu via uma molecada morrendo de frio, entende assim? Morrendo de fome na batalha por um sanduíche que era a turma com as quais eu tinha lidado em projetos sociais. Eu digo, se ele está aqui, entende? Por exemplo, hoje em dia você tem uma Flip tentando se readequar a essa novidade. Você tem o próprio pós-Flip, você tem uma série de outras coisas que incorporam personagens como o René, tanto dentro da tenda principal, como nos grandes e enormes eventos que acontecem fora da tenda principal. Mas, naquele momento, aquilo ainda não existia. O tal off-flip ainda era uma modernidade. Assim. E, quando eu vi, assim, eu disse, não, aquele cara ali que está no meu projeto, lá no morro do não sei o que das quantas, ele está aqui. O que significa um jovem
está passando frio e fome em Paraty para poder acessar o mundo. E, por exemplo, quando eu estava em Nova Iguaçu, eu ficava me perguntando, assim, quando eu estava lidando com aqueles 400 jovens ali, que eu queria ouvir, eles estavam ali. O nome do projeto ele podia ser Joelho com Suco. Não sei porque eles, o sonho deles era alimentado por um joelho com suco. Se eles tivessem aqueles R$2 ali, era R$1 e não sei quanto, eu apertava aquela mão e era uma mão fria de fome, e de uma mão que era impressionante, e era um joelho com suco que alimentava o sonho daquela molecada que estava naquele projeto ali que eu coordenava. Eu comecei a ouvir, eu comecei a prestar atenção, e comecei o tempo inteiro a... Assim, o mestre da minha vida se chama Cláudio Coutinho, ponto futuro, o que vai acontecer com esse moleque? Eu sou um cara que estudei a violência do Rio de Janeiro. Entre os meus 40 e os meus 50 anos, eu publiquei meus livros que eram ambientados... o meu primeiro romance foi uma história de amor entre uma mulher do Terceiro Comando e um cabra do Comando Vermelho, que era uma espécie de um Romeu e Julieta das cadeias cariocas. E eu saí ali perseguindo a violência do Rio de Janeiro. Quando você lida com violência, não só no Rio de Janeiro, quando você lida com a violência no mundo, o próprio terrorismo, todas as questões que envolvem muçulmano e o Estado árabe, você está falando de juventude. E, de repente, aquele jovem que eu tinha visto na favela, ou que eu tinha visto na cadeia, portando um fuzil, com toda uma cultura de crime organizado, aquela turma estava naquele projeto social. Aquela turma estava, como é que se diz, produzindo discurso, aquela turma estava falando se tinha direito a ir para a universidade. E era um negócio impressionante, até porque eu brincava com eles, assim, a irreverência pernambucana, eu não vou perder jamais. E assim, tinha uma molecada que eu tive que ensinar funk para uma molecada que, num certo sentido, começou a rejeitar o funk, porque quando ele dançava funk, ele era associado a um sem futuro. E eu comecei a dizer, não, é possível você gostar de funk e é possível você conciliar isso com um projeto de futuro. Quando eu organizei, por exemplo, a Batalha do Passinho, o tempo está... Não, vai falando. Quando eu organizei a Batalha do Passinho, que acontecia nas escolas, e era um negócio associado ao SESC, e eu precisava da autorização da mãe, porque eu trabalhava com menor, toda vez que eu ia pedir para o melhor dançarino, para a mãe do melhor dançarino, autorização para ele dançar, a mãe fazia uma associação imediata, dançar funk, ir para o baile funk só tem bandido, meu filho está preso e morto, não vou dar autorização para você, não. Tem um personagem que, por exemplo, foi absolutamente fundamental na minha vida, que foi o Nego do Borel, não sei quem aqui sabe quem é o Nego do Borel, e eu conheci o Nego do Borel mais ou menos nessa época aí, que foi a época das UPPs, e quando a UPP chegou no Borel, o Nego do Borel era um cara que produzia funk proibidão para a Boca. Quando a Boca quebrou, ele não tinha para quem trabalhar. Ele fazia funk proibidão. E o Nego do Borel, eu pagava R$5 por cada criança que ele conseguisse inscrever com autorização da mãe. Porque eu não conseguia bater na porta lá com esse meu jeito aqui sempre. Óbvio que o meu jeito é um jeito que não tem futuro algum. Minha filha, mas deixa ele para dançar funk, isso vai mudar a vida dele. Ele disse, não vai mudar a vida dele, ele vai virar bandido, vai preso e vai morrer. E assim, era isso que... assim, eu peguei toda essa cena ali no Nascedouro como um velho jornalista, assim, e projetei tudo. Eu sou de uma época em que a Regina Casé, o apelido da Regina Casé era Regina PE. E Regina PE era Regina de participação especial. Porque ela, uma vez na vida, outra vez na morte, ela tinha uma participação especial na Globo. Eu vi gerações acontecendo. Com esse meu cabelo na moda, que eu vi quando o Lenine era jovem, e que o Lenine morria de fome, eu vi o Lenine gravando o primeiro CD dele. Eu comi o sanduíche de, como é que é? Mortadela, não, como é que é? Bife à milanesa, que a namorada do Lenine dava para ele, passava o dia inteiro para fazer um show, para poder gravar aquilo.
tudo tem ponto futuro. Entende? Tudo, se você começa a produzir, se você começa a se inserir, se você começa a andar pelas bordas, se você começa a entrar em determinadas rotas, em algum momento isso vai produzir caminhos e caminhadas. E eu vou te fazer uma pergunta. E como é que você juntou a Batalha do Passinho com os concursos de contos, de escritas? Como você botou todo mundo nas comunidades escrevendo para inventar histórias e revelou dezenas de escritores, alguns já consagrados hoje best-sellers, como Giovanni Martins, por exemplo, Djamila, enfim. Né? Quer dizer, é uma coisa... E como você fez essa junção do passinho para a escrita e a literatura? Porque, assim, eu acho assim, na hora em que você vai fazer um festival literário na periferia, e essa foi uma das grandes lições no meu tentativa e erro, eu errei muito mais do que eu acertei. Entende? Mas isso foi um tremendo acerto. Sim, mas só que eu não tive medo de errar. E, assim, como é que você vai produzir um evento literário dentro da periferia? Como é que você vai atrair o público? Como é que você vai poder interagir com alguém que não foi criado no ambiente do livro, mesmo que esta pessoa tenha interesse ali pelo livro, ou pegando, inclusive, uma frase sua absolutamente extraordinária, que o livro é que nem beijo na boca. Quem nunca deu não sabe que é bom, mas eu não sei em quantos lugares da vida você diz isso, mas na FLUP você disse que livro é que nem beijo na boca. Então, assim, a gente tinha que fazer um festival diferente, e a gente foi descobrindo, com as nossas dificuldades, como é que se faz um festival diferente. Tem um episódio que eu acho muito importante da nossa história, já mais consolidado. A gente foi para Vila Kennedy com o Agualusa, e tentando fazer interlocuções com quem produzia ali, com quem tinha formação de plateia, etc. e tal. E eu fui num pré-vestibular, e nesse pré-vestibular, a pessoa que coordenava aquele pré-vestibular, ela me fez algumas perguntas, mas assim, porque é de graça. Então, quando você está produzindo um evento que você quer que ele seja popular, a primeira coisa, ele tem que ser de graça ou tem que ser muito barato. Mas não basta ser de graça e não basta ser barato. Por exemplo, eu posso dar um exemplo lá da Babilônia, do processo de gentrificação da Babilônia, que foi interrompida pela volta da guerra. Havia 2 grandes bares na Babilônia. Um chamado Estrelas da Babilônia, que continua ainda hoje, aliás, no próximo sábado fará festa de 6 anos, eu moro na Babilônia, de existência, e o outro era o Bar do Alto. O bar do Estrelas, no mesmo lugar, mesma coisa bela, mesmo tudo, só que no Bar do Alto, você, além de cobrar ingresso, você, ali dentro, você tinha Heineken. Quando você tem Heineken, é diferente de quando você tem cerveja ou quando você tem Sintra. Entende? Quando você oferece... então, assim... tem uma série de outras coisas, entende? Que por mais que, por exemplo, que aquele Bar do Alto fosse gratuito, o que ele não era, se a cerveja era Heineken, eu estou dizendo que não é para a minha vizinha aí. Então, assim, você tem que trabalhar com elementos, como, por exemplo, o passinho, entende? Para que... por exemplo, uma outra coisa que foi fundamental em nossa história foi quando a gente descobriu, quando a gente percebeu a potência do poetry slam, das batalhas de poesia, que virou um fenômeno. Agora está na novela da Globo. Pois é. E, assim, e não só virou um fenômeno, ele virou um fenômeno com 2 vieses que precisa ser muito estudado. Porque ele produziu, assim, desde que eu era jovem, e olha, faz muito tempo isso, que a poesia ia morrer, entende? A poesia foi condenada à morte há muitas gerações. E, no entanto, ela nunca esteve tão popular no sentido de que ela tem gente que a consome por intermédio dessas batalhas, você formou um novo público para a poesia, e você, acima de tudo, você formou
uma nova geração de produtores de poesia, como nunca aconteceu na história desse país. Assim, quem é a grande poeta negra do cânone? Quem é a grande poeta negra da Academia Brasileira de Letras? Se você for em qualquer batalha do Islã, você vai ver que ela é predominante, que ela é dominada pela mulher preta. Pelas mulheres. E que é um fenômeno de uma popularidade absolutamente extraordinária. Quando a gente descobriu o Islã, assim, descobrimos de novo ali porque eu estava na esquina, porque eu cheguei e vi, e aí de novo eu fiz um ponto futuro. Eu disse, rapaz, isso pode, assim, né, quando eu via que tinha aquela menina produzindo aquilo e que a outra menina estava ouvindo aquilo, vamos fazer projeções. Então, assim, essas misturas, essa coisa heterodoxa, essa coisa fora do, assim, como eu vou poder, assim, porque houve um momento em que a Flip, que ela é mais democrática do que se admite que ela seja, porque ela gerou, houve algum momento que havia 100 e tantas festas literárias no Brasil. Nesse momento tem menos por causa da crise econômica e da crise política. Não, mas ainda tem muita. Sim. Então, assim, tudo isso é filho da Flip. Mas os filhos da Flip tentam fazer... Eu também tentei fazer uma Flip igualzinha. Mas uma das coisas boas de você ser analfabeto é que você não sabe copiar. E aí, como eu não sabia fazer aquela caligrafia direito, eu terminei fazendo outra coisa, que não é um festival literário com as características daquilo que é a Flip. Eu tentei copiar, mas eu não tinha feito aquele negócio de caligrafia, e aí a gente terminou fazendo a Flip, sempre com essa coisa que vem daqui, vem dali, vem uma coisa diferente, vem não sei o quê, vem não sei o que lá, porque se você quer propor um diálogo com a periferia, nós falamos um pouco mais alto, então, mais ou menos isso. Tomando aí uma coisa que você disse, eu volto ao René agora, qual seria o seu ponto futuro agora? Bom, na verdade, tenho vários planos, várias ideias, né, colocar em prática, principalmente em relação ao Voz das Comunidades, né, como a gente pode pensar numa expansão de comunicadores comunitários, como a gente pode pensar isso. Hoje a gente atua diretamente em 15 favelas, né, essas 15 favelas a gente conta com pelo menos entre 2 e 3 correspondentes, parceiros locais, que são pessoas que passaram por algumas capacitações dentro do Voz das Comunidades e criaram ou já tinham algum veículo de comunicação dentro da sua comunidade, né, usando as redes sociais, usando principalmente Facebook, criando uma página para mostrar e para relatar tudo que acontece ali dentro. Então, o meu objetivo é que a gente possa expandir isso para as mais de 700 favelas que temos na cidade do Rio de Janeiro, para que outros jovens possam também ser comunicadores e relatar tudo o que acontece dentro da sua comunidade, né, para que a gente possa ter outros Renês, outros Raús, outros jovens ativistas, comunicadores que, de alguma forma, ampliam a voz da sua comunidade, né, para que casos como o da Ágata, por exemplo, que aconteceu na sexta-feira passada, tenham cada vez mais repercussão, cada vez mais um alcance. Então, a gente precisa dessa formação de comunicadores comunitários. Complexo do Alemão, a gente tem o Voz das Comunidades e o Coletivo Papo Reto, que são duas organizações super ativas, né, e super reconhecidas em outras favelas também, em outros espaços. Então, a gente precisa fazer com que outros coletivos surjam em outras favelas, que outros Vozes das Comunidades surjam, outros veículos de comunicação. E alguns planos também que eu venho pensando, que eu venho tentando, de alguma forma, construir, em relação às gerações do futuro, né, as próximas gerações, porque a gente fala muito sobre o governo não tem um plano a médio e longo prazo, né? Sempre é um plano curto prazo, fazer operação, fazer isso, fazer aquilo, e pouca coisa é pensada a médio e longo prazo. Então, eu estou com o objetivo, né, de 2020 até 2030, durante 10 anos, pensar uma geração, pensar o que a gente pode construir
dentro do Complexo do Alemão, né, inicialmente, como a gente pode construir uma geração diferente, né? Porque durante 10 anos em que a polícia está morando dentro do Complexo Alemão, de 2010 até hoje, 2019, pouca coisa mudou, né? A realidade, pouca coisa mudou, e os investimentos em cultura, esporte, educação, saúde foram baixíssimos. Então, eu tenho feito durante esse ano um apelo aos empresários, aos artistas, formadores de opinião, acadêmicos, todas as pessoas da sociedade que possam se juntar a nós e pensarmos um futuro diferente, mas pensar numa geração, pensar num projeto a médio e longo prazo, e não pensar num projeto a curto prazo, que acontece muito, né? As pessoas criam uma expectativa muito grande com um projeto, e logo depois o projeto morre, acaba não acontecendo mais porque não tem incentivo, patrocínio, apoiador. E que tipo de parceria vocês tentam ver ou veriam como possível ou desejável, enfim? Todo tipo de parceria, né? Desde uma mentoria, desde pensar, né, como a gente pode, com essas crianças, trabalhar a educação. Vocês estão né? fazendo aula de inglês também, ligado à voz das comunidades, né? Isso eu li em algum lugar aí que vocês já começaram isso. Sim, nas férias a gente tem algumas aulas de tecnologia, estamos montando um laboratório dentro do espaço do Voz das Comunidades, e nosso plano, né, para o ano que vem é a gente começar essa construção dessa nova geração, de 2020 a 2030. E as pessoas podem contribuir de diversas formas, seja sendo voluntário, seja contribuição financeira, equipamentos, estrutura, enfim, tem inúmeras maneiras de contribuir e participar, né, seja da mentoria, seja da construção, mas de pensarmos juntos um futuro diferente para essas crianças, né, para que a gente possa construir uma nova geração e trabalhar firmemente com o número, né, de crianças que a gente possa, de verdade, fazer uma transformação na vida delas. A gente tem algumas faculdades, inclusive, interessadas em apoiá-las desde criança até a entrada da universidade, para que a gente possa acompanhar todo esse trajeto e fazer uma mentoria, né, um trabalho de coaching ali, né, com essa criançada. Obrigada. E, Júlio, perspectiva futura, você falou já bastante em ponto para o futuro, mas no momento, assim, qual o ponto do futuro, para encerrar aqui? Nesse momento, o meu futuro vai até o dia 21 de outubro. Do dia 16 ao dia 20 de outubro, a gente vai fazer a FLUP, que esse ano será no mar, porque por conta da questão da violência. Nos últimos 3 anos, eu passei mais tempo negociando com polícia e bandido do que organizando um evento. Nesse momento, eu mudei a lógica, em vez de levar o centro para a periferia, eu trouxe a periferia para o centro. Vou tentar homenagear o Écio Salles da melhor maneira, da maneira mais honrosa possível. Temos um evento muito interessante que acontecerá de 16 a 20 de outubro, aqui na esquina. Nunca foi tão fácil chegar na periferia. Tá. Bom, muito obrigada. O nosso tempo está acabando agora, mas eu quero agradecer muito a vocês por esse depoimento que trouxeram, essa experiência compartilhada. Eu tenho certeza que todo mundo... Eu posso dizer só uma frase? Pode. Porque, assim, por exemplo, quando a gente foi para o Alemão, nós, com a Academia Brasileira de Letras, eu lembro que aquela exposição absolutamente extraordinária, ela estava condenada a ficar aqui no cantinho. E uma das estratégias que eu criei foi dizer o seguinte: não, a gente vai para o meio da estação. Exatamente. E ela ficou 6 meses em cartaz. 6 meses, por solicitação da comunidade. Ficou 6 meses, uma exposição sobre a Luísa de Azevedo e Raul Pompeia, que nos deram a oportunidade de discutir habitação popular e educação popular. Isso, e foi lindo. E foi lindo. A gente invadiu, a gente não pôde, em vez de ficar ali no cantinho do teleférico, a gente foi para o meio do teleférico. Isso. E virou selfie, virou... Bom, muito obrigada, e eu espero que a gente consiga ter muitas parcerias futuras, sempre. Meu celular continua o mesmo. Eu me associo aos agradecimentos da Ana,
E antes de anunciar aqui, foi muito curioso, porque esse seminário preparou o próximo e com um pouco de esperança, coisa que falta um pouquinho para nós nesses tempos bicudos, né? Mas o próximo seminário, no dia 29 de outubro, como sempre na última terça-feira de cada mês, é uma pergunta que eu acho que começou não, mas teve alguma resposta aqui, tanto dada por você, Renê, como por você, Ludmir. Quer dizer, o título é Brasil, País Sem Futuro, e o coordenador está aqui na nossa frente, acadêmico José Murilo de Carvalho, que vai coordenar, e terá como convidados Armando Castelar e Roberto da Mata. Então, nós vamos, de certa forma, vocês estão tentando dar uma resposta também a essa pergunta. Muito obrigado, Renê, muito obrigado, Júlio. Obrigado, Ana, e obrigado à presença de todos e aos nossos internautas. Até a próxima.